Olá, você chegou há pouco de fora? O que eu vou fazer aqui hoje é uma compilação desses 10 anos como instrutor de trânsito que eu tive aí. Tá? Então, eu estava relembrando, né, de como é que foi esse tempo, então eu vi que ia ficar muita coisa, ia ficar grande demais. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou dividir em 3 ou 4 partes aí, tá? Então, a compensação para quem ficar até o final aqui comigo é que no final, então, eu vou ter vai ter uma indicação musical, né, para cada parte. Então, eu já trabalhei em 3 escolas diferentes, né? Então, assim, eu falo escola porque falar autoescola, infelizmente, ainda é muito tosco, sabe? Então, imagina só, você conhece uma mulher aí na balada, uma gatinha aí na balada, aí vai, gato, o que você faz da vida? Né? Então, que eu sou instrutor de autoescola. Ah, que minha amiga tá me chamando. Entendeu? Então, se eu falar que eu sou instrutor teórico, técnico de um centro de formação de condutores, então dá a impressão que eu sou alguma merda. Né? Então, a gente sempre tem um jeitinho de florear a nossa profissão aí. E eu falo, foi uma profissão que me ensinou muito, eu aprendi muito ali, sabe? Porque acho que não tem uma sala de aula tão miscigenada como é uma sala de aula de trânsito, né? Então, você conhece, na mesma sala de aula, tem gente nova, gente de 18 anos, gente velha, gente rica, gente pobre, homem, mulher, né? Então, porque todo mundo quer tirar carteira. Né? Então, e você saber manejar, então fazer uma coisa que fique interessante para todo mundo. Então, tem um pessoal que já entendeu rápido a coisa, mas você não quer deixar ele entediado. Né? Então, você também quer fazer uma coisa que fica bem didático para quem tem um nível de instrução baixo. Então, você conseguir assimilar isso tudo, então você aprende muito com isso. Então, você aprende também a conhecer os vários tipos de pessoa, né? A lidar com os vários tipos de pessoa e também a respeitar a profissão de todo mundo. Então, porque uma das profissões mais desrespeitadas foi a minha, entendeu? Então, dali, né, você quando está do lado de cá, eu falo. Eu, hoje em dia, eu posso falar que eu já desrespeitei muitas pessoas de outras profissões. Né? Então, quando você passa para o lado de cá, você é o desrespeitado, então você consegue entender, né? A pessoa desvalorizar o seu trabalho. Né? Então, dos 10 anos que eu trabalhei como instrutor de trânsito, 6 foi como instrutor teórico. Né? Então, e as pessoas, quando pensam em autoescola, elas pensam só na direção. Então elas veem você como um empecilho, né? Você é um obstáculo para a pessoa conseguir aquilo que ela quer, que é fazer aula de direção, tirar carteira e tudo mais. Então a pessoa fica entediada e não faz questão nenhuma de esconder isso de você, fica jogando na sua cara o tanto que sua aula é chata. Né? Então, e eu tendo noção disso, sabendo que o conteúdo era meio denso, era meio chato para a maioria das pessoas, eu tentava fazer uma coisa divertida, eu tentava dar cambalhota lá, igual pastor evangélico, e assim, e mesmo assim o pessoal ainda fazer aula a contragosto, então assim é muito desanimador para muitas pessoas, entendeu? Então, quando eu comecei, ainda era época de assinatura, né? Então não era digital. Então, e eu sempre exigi que os alunos fossem na aula, independente, né, de ter alguma fiscalização em cima ou não. Né? Então o pessoal, mas é que meu primo foi para tal autoescola e lá ele nem foi na aula. Então, velho, vai para a autoescola do seu primo. Alguém falou que eu era picareta? Desculpa, se te falar, né, te informaram errado. Então, por isso que eu era o maior, né, o maior índice de aprovação da cidade. Né? Então, porque eu sempre exigi que os alunos fossem na aula. Entendeu? Aí depois que começou a fiscalização ficar maior, né, então começou a época de digital, então começou a se exigir, né, os outros lugares também começou a exigir, o pessoal começou a trabalhar sério também, né, e aí eu fiquei meio no mar ali de aprovação, né, que os alunos realmente estavam, né, indo na aula. Aí eu falei, não, professor, mas eu vou estudar em casa, eu prometo para você, né, então eu falo, velho, então faz o seguinte, você faz faculdade, né, então vai lá para sua faculdade e fala com o seu professor que você vai estudar em casa, você não precisa ir na aula. Se ele te liberar, eu libero também. Então, assim, a minha profissão é menos importante que a dos outros? Né? Então, teve amigo meu me procurando para eu ir lá só assinar e não precisar ir na aula. Então, assim, quando o seu próprio amigo também não valoriza a sua carreira, né, aquilo que você está dedicando a sua vida ali,
né? Então, realmente fica muito difícil. Tá? Agora, como é que eu comecei nesse ramo de instrutor de trânsito aí? Então, a imagem vai ficando turva. Né? Se eu tiver um negócio em preto e branco aqui, eu coloco. Então, eu comecei a dar aula em 2006. Né? Então, antes, né, em 2005, eu trabalhava como vendedor externo de celular. Né? Então, a profissão que eu falei, né, eu não vou voltar para ela nunca mais. Se Deus quiser, eu não vou precisar voltar para isso nunca mais. Né? Então, e para fazer o plano de celular, uma das coisas que era obrigatório era um comprovante de renda da pessoa que fosse assinar com você. Então, eu lembro que eu fui para uma autoescola, né? Aí o dono, eu fui para o proprietário da autoescola e o proprietário falou comigo, aqui, eu não tenho comprovante de renda, eu não tenho contra-cheque, porque eu sou proprietário aqui. O que eu posso te dar como comprovante de renda é o contra-cheque de um funcionário meu. Né? Então, se eu pago isso para o meu funcionário, eu vou ter essa renda aí, provavelmente. Então, ele me passou aquela folhinha verde, aí eu... Isso é o que você paga para o seu funcionário? Para mim, aquilo ali era fortuna, né? Para quem era vendedor externo, aquilo ali era fortuna. Aí o cara, uai, faz um curso de instrutor de trânsito aí que te dá um emprego aí, velho. Então, ué, demorou, né? Então, eu fiz um curso em 3 semanas, né? Aliás, é impressionante, né? Como é que eu fiz um curso em 3 semanas e me deu 10 anos de carreira aí, enquanto eu fiquei 5 anos na faculdade e que não me deu, né? Não gerou em nada. Agora, e era engraçado que enquanto eu estava tentando vender o celular, não, porque isso aqui tem esse plano aqui, você pode falar com tantas pessoas, toda hora o cara me interrompia e contava a história. Homem é foda, né, bicho? Homem é foda. Então o cara fez uma cama de gato com a calcinha, assim, e toda hora eu, velho, você não acredita que a menina me entregou. Olha só isso aqui. Né? Então, a menina tinha entregado o champanhe com a calcinha para ele, com um bilhete. Ele falou, não, velho, olha só, isso aqui acontece toda hora. E eu quero isso pra mim. Eu estava solteiro na época, né? Então era juntar tudo ali que eu queria. Então, mas o que acontece? Aí eu fiz o curso, depois, 3 semanas depois, eu falei aqui, ó, você falou que se eu fizesse o curso você ia me dar um emprego. Eu fiz o curso, cadê meu emprego? Aqui, eu já coloquei outra pessoa aqui no lugar, mas deixa o currículo aí, qualquer coisa. Tá? Então, eu imprimi uns 20 currículos e eu saí a pé aqui no bairro. Peguei matar e saí, distribuí em tudo quanto é lugar aqui. Né? Então, na época era mó fácil de achar, né? Se você sacudisse uma árvore, ia cair um tanto de instrutor dela. Né? Então, hoje em dia está um pouco mais difícil. Né? O cara tem que ter 21 anos de idade, o cara tem que ter segundo grau, ele tem que ter carteira de ônibus, inclusive. Né? Então, na época, era, né, um instrutor em cada canto que tinha aí na cidade. Então, eu com uma semana já estava empregado. E assim, né, a princípio eu fiquei meio com vergonha de dar aula, né, então passava muito vídeo ali, né, com medo de falar besteira, né, de falar merda. Passei muito vídeo ali e, como eu falei, no início eu dava 12 aulas por dia. Fora sábado, mais 5 aulas no sábado. Então, assim, eu chegava no final do dia, eu não tinha disposição para nada. E uma coisa que eu sempre me recusei foi o seguinte, foi dar aula sentado. Porque uma coisa que eu sempre fiz foi dar valor ao dinheiro das pessoas. Então, tá pagando para botar todo mundo para cima. O assunto é chato, então vamos fazer um negócio aqui bacana. Então, eu ficava dando cambalhota ali, né? E assim, eu ficava em pé 12 horas por dia. O fim de semana não era o suficiente para acabar com a dor nos pés. Meu pé ficava assim, ó, pulsando. E o que acontecia? Mas era uma coisa que eu fazia questão de fazer. Só que assim, chegava no final do expediente, eu também não tinha disposição para fazer nada. Né? Eu estava namorando na época e eu não tinha disposição para fazer nada. Ah, você não me ama mais, então você está me trocando, você está interessado numa aluna, tal. Fica a dica aqui então, viu, gente? Para quem é tímido, aí com o público feminino, tá? Nesse ramo, você não precisa fazer tanto esforço assim. Sério mesmo. Tá? Então, minha esposa não precisa ficar preocupada com isso não, tá? Porque eu não tô dando aula mais. Né? Quando eu comecei, eu não tinha essa cara. Eu era mais jovem também, era mais bonito, eu fazia musculação também. Então, hoje em dia, ninguém precisa se preocupar com nada não, tá? E, assim, então eu ficava esgotado pra caramba. Né? Então, eu fiquei rouco não sei quantas vezes. E a minha sala ela não tinha janela.
né? Então o ar-condicionado ligado o dia inteiro ali, eu fiquei rouco, não sei quantas vezes, eu tinha um pigarro que não sarava nunca, né? E era a época que estava construindo a linha verde aqui em Belo Horizonte. Então, assim, você saía de manhã, a obra estava de um jeito. Eu ia trabalhar, eu ia para o almoço, estava de outro jeito. Eu voltava para casa, estava de outro jeito. Então, assim, a obra mudava muito rápido, né? E como não tinha janela na minha sala, eu não vi o dia passando. Eu chegava, começava para dar aula, o sol estava rachando ali na minha moringa ali. Então, quando acabava minha aula, estava aquele breu, estava no escuro. Ali, então, você não sentia o dia passando, inclusive, né? Então, o horário que não tinha aluno, eu juntava umas 3 cadeiras ali, né, e dormia. O horário que eu tinha para descansar era o horário que o aluno não vinha. Eu ficava torcendo para o aluno não vir, né, e eu poder descansar finalmente. Então eu juntava umas 3 cadeiras, e aquelas cadeiras de braço, né, cadeira universitária, sei lá o nome disso. Então eu ficava, me enfiava num buraco ali, embaixo do braço das cadeiras, e ficava meu corpo, na época meu corpo cabia ali, hoje em dia não cabe mais, e apagava a luz da sala e dormia ali. Era o que eu podia fazer, né? Então, eu lembro o dia do último horário lá que eu pedi pro meu chefe para ir embora para casa, que eu posso ir embora, não tem aluno nenhum. Ele, não, pode vir um aluno aí, em cima da hora, tal. Então, aí o que acontece? Depois desse dia, eu fiz uma nota mental. Não é para pedir para ir embora, né? Então, eu simplesmente saí andando. Então, eu saí assim, né? Fingi que uma coisa me distraía na rua, né? Aí, quando eu vi que ninguém tava olhando, eu fugi. Agora, então, né? Eu tinha um plano, né? Então eu falei, não, eu vou mostrar a qualidade do meu trabalho. Então, eu vou mostrar, né, que eu sou um bom professor, que eu sou um bom profissional, tal, e depois eu vou fazer as minhas condições. E foi o que eu fiz, né? Então eu mostrei, pedi pinico pro meu chefe, né? Com 1 ano eu não estava aguentando mais esse ritmo, aí eu fui pedir pinico, né? Então, aí meu chefe falou, não, vamos fazer o seguinte, você, vou fazer um esquema bom para você. Então você vai trabalhar 3 horas, vai descansar 2 horas, vai trabalhar mais 3, descansar mais 2 horas, depois trabalhar mais 3. Então, olha só, você vai estar bem descansado no final do expediente. Porra, velho. Sabe? Então, chega no final do dia, eu trabalhei 12 horas do mesmo jeito. Nessas 2 horas de descanso eu ia fazer o quê? Não ia ter como fazer nada, eu ficava preso na empresa do mesmo jeito, né? Então, e uma coisa, gente, depois que você trabalha do lado de casa, você não quer outra coisa, tá? Né? Então, todas as escolas que eu trabalhei foi tudo aqui do lado de casa, né? Então, toda hora eu vim aqui almoçar, na época que eu estava na aula de direção, o horário que eu não estava dando aula, eu vim aqui assistir um desenho, assistir um filme, até então, você não troca por outra coisa. Tá? Então, já está mais ou menos batendo os minutos aqui dessa parte. A música que eu vou colocar aqui nessa parte vai ser Escova e a Máfia, né? Então, com atropelamento e fuga, né? Eu ouvi essa música um pouquinho antes aqui de fazer o vídeo, né? Acabei ouvindo o disco inteiro, então assim, o disco é muito bom. O disco é muito bom. Então, tem aquele clima de anos 90, né? E ao mesmo tempo tem aquele clima de Montal também. Te vejo para a segunda parte.